Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez do índice Bovespa, pregão desta quinta-feira, dia 1º de outubro. Eu sou Dalto Vinheira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vinheira Invest, para você aproveitar toda a parte de aprendizado do canal, inclusive os vídeos de aprendizados organizados em playlists, e você também aproveitar toda a parte de análise aqui do canal, que está aqui do lado. A programação do canal, radar do mercado, análise de fechamento todos os dias, análises especiais como essa aqui toda terça e quinta-feira, ou seja, tem dias que tem 3 vídeos dentro do canal só na parte de análise e ainda o radar da semana todo domingo. Você pode se inscrever facilmente na parte inferior aqui do vídeo, abaixo do vídeo vai ter um botão ali inscreva-se. Ou também você pode passar o cursor do seu mouse no canto inferior direito aí do seu vídeo, aqui embaixo, ó, vai ter uma imagem inscreva-se, passando o cursor do seu mouse em cima vai aparecer uma opção para você clicar em se inscrever no canal. Processo bem simples e gratuito. Aproveite ao máximo o conteúdo aqui do canal. O objetivo é agregar valor ao seu conhecimento e aos seus investimentos. Se essa análise especial for útil para você de alguma forma, deixe seu like, seu joinha. O objetivo aqui dela é, fechou o mês, a gente fazer fazer um panorama geral, aí, dar uma avaliada geral. Qual o cenário que nós temos após o fechamento de mais um mês para a nossa bolsa, baseando aí, olhando para o índice Bovespa, que ele representa o comportamento médio do preço aí de 77 ações, então as principais ações da nossa bolsa. Então tem um comportamento médio, como é que está o mercado aqui com base no Ibovespa, como é que está a nossa bolsa com base no Ibovespa. A leitura vai ser através de um gráfico anual, quadrimestral, mensal, semanal, diário, ou seja, olhar desde o longo prazo até o curto prazo, gerar um cenário geral da nossa bolsa. Primeiramente, gráfico anual, lembrando que o foco aqui da avaliação é análise técnica, que é minha especialização. No gráfico anual nós temos um ano aí de queda de 18,4% basicamente. Começou um ano aqui, está nesse momento mais estável, menos 0,15%. E ainda temos uma tendência de alta de prazo maior. Tendência de alta basicamente aqui de prazo maior. Topos e fundos ascendentes, movimentos mais relevantes para cima, só que perdeu a mínima dos 2 anos anteriores. Essa perda de mínima gerou uma pressão compradora em cima da região de suporte, atualmente suporte, né, que aqui era uma resistência, chamada mudança de polaridade junto com a média móvel de 13 períodos. Então a expectativa é de ter ainda algo mais para cima. Com essa recuperação aqui fica mais interessante fica como mais provável algo mais para cima. E aí, considerando que eu já compartilhei isso nas análises especiais anteriores, mas eu vou comentar mais a respeito, detalhar um pouco mais. As crises anteriores, ou seja, está claro que esse ano a gente teve uma crise, um processo agudo de queda, que chegou a bater 48% de queda da máxima para a mínima. E aqui, ó, nas crises anteriores, lá em 92, aqui desse ponto para cá, que foi dentro de um único ano, basicamente a queda foi de 63%, daqui para cá também na faixa lá de 63%, aqui também, isso aqui foi já em 95, aqui em 98, outra crise ali na faixa de 67% de queda, e aqui em 2008 a queda foi de 60 e poucos por cento, enfim, na média 63% de queda nas crises anteriores, nas principais crises que aconteceram de movimento um pouco mais agudo para baixo. E o que chama atenção é que aqui foi de 48%. Todas elas pararam em cima de algum nível de suporte, principalmente em prazos menores, gráfico mensal, gráfico quadrimestral, pararam em nível de suporte. E o processo de recuperação dessas crises veio com o ano seguinte com forte alta. Alta, alta, alta. Aqui nem tanto a questão de crise, mas aqui principalmente alta em 2008, veio um movimento de alta. Enfim, e esses anos, os anos seguintes, exceto esse aqui, que foi de 2009, não conseguiu superar a máxima do ano anterior, ou seja, fazendo nova máxima histórica. Nas demais crises, todos os anos seguintes, após a crise, superaram a máxima histórica. Então, recuperações bem grandes, né, em termos de variação até a máxima ali na faixa de 204%, daqui para esse fechamento 233%, para esse outro fechamento aqui na casa dos 270%. Então, uma recuperação muito forte para cima. Agora, outro ponto. Quanto tempo levou para poder, por exemplo, superar a máxima histórica? Ou seja, o que era a máxima histórica, que está aqui a máxima histórica. Quanto tempo levou para romper essa máxima histórica nas demais crises? Aqui também, ó, principalmente essas aqui. Ó. Quanto tempo levou? Aqui levou ali uns 10 meses, aqui levou uns 14 meses, aqui também uns 14 meses, enfim,
na faixa de uns 14 meses para romper. Se botasse uma média um pouquinho menos, mas uns 14 meses para romper. Esse aqui que não rompeu o máximo histórico, mas chegou muito perto dela. Basicamente no mesmo tempo aí. Chegou até aqui na faixa um pouco mais de 15, em torno de 15 meses, para chegar perto ali da máxima histórica anterior. Então houve um processo de recuperação, que nesse momento, eu vou trazer isso para esse momento, quanto tempo a gente tem nesse processo de recuperação. Mas de maneira geral, estatisticamente, dentro dessa tendência de alta, considerando o tempo dessa correção aqui, a quantidade de anos dessa correção, a quantidade de anos dessa subida aqui, de 5 anos de subida, e a quantidade de tempo aqui, ainda teria a expectativa de se ter algo mais para cima. Essa é a minha expectativa, essa leitura que estou fazendo aqui, pensando no prazo maior. E baseado nisso, o processo de queda que vem acontecendo, inclusive agora, no gráfico mensal, 2 meses seguidos de queda, e a gente está abrindo o mês de outubro, é algo para ficar de olho nessa questão de olhar a quantidade de meses. Eu vou chegar nesse momento, falar do gráfico mensal e falar a quantidade de meses que a gente tem já de recuperação, mas mantendo aí a possibilidade de se ter uma superação da máxima histórica. Isso baseado nas crises anteriores, no próximo ano, ou se aproximar muito dessa máxima histórica. No gráfico quadrimestral, o que chama atenção aqui, baseado nisso que eu estou comentando do gráfico anual, é que todas as vezes das crises que gerou candles máximas descendentes, o início o sinal de recuperação mesmo se deu quando quebrou a sequência de máximas descendentes do gráfico quadrimestral. Aumentou bastante a probabilidade de subida. Quando eu falo assim, depois que rompeu a máxima anterior, o movimento seguinte veio para romper a máxima histórica. Então, mesma crise aqui, de novo, superou a máxima descendente, a última máxima descendente, o movimento seguinte veio para romper a máxima histórica. Aqui também, foi lá embaixo, bateu aqui em cima da média, voltou para cima da média, superou a máxima do candle anterior, movimento para romper a máxima histórica. Lá em 2008, que foi aqui, também superou a máxima do candle anterior e veio quase para romper a máxima histórica. Então, é um ponto para a gente ficar de olho. Aqui agora já aconteceu a quebra da superação, a quebra das máximas descendentes no gráfico quadrimestral. Esse gráfico quadrimestral, cada barra dessa aqui, representa ali basicamente 80 pregões, ou seja, 80 dias úteis, que vai ficar próximo aí basicamente de um mês no quadrimestre. Então nós temos aqui um processo ainda desse quadrimestre se desenvolvendo. O que pode acontecer? Vir aqui um pouco mais para baixo e depois ter a superação da máxima desse candle anterior. O que a gente precisa ficar atento é justamente isso. Houve essa superação, é um indício maior por parte dos compradores, que o Ibov está monitorando ali todas as ações, o que é o comportamento médio dessas ações, das 77 ações mais relevantes dentro da Bolsa, que aumentará a probabilidade de ter algum movimento aí para cima para romper máxima histórica. Lógico que também em prazos menores a gente pode ir monitorando sinais que favoreçam isso acontecer num gráfico quadrimestral como que temos aqui. Outro ponto importante aqui para a gente destacar agora no gráfico mensal é que a tendência está indefinida. Veio aqui para baixo, veio para cima e a tendência ficou indefinida. Quando a tendência fica indefinida, significa dizer que assim, nossa, eu não posso falar que a expectativa é muito forte de subir. Não há isso ainda, porque tem um sinal para baixo. O mês de setembro fechou abaixo da média móvel de 13 períodos. O mês de setembro confirmou um topo descendente. Um topo abaixo desse patamar aqui. O que significa? Que tecnicamente estamos dentro de uma característica que pode ter algo mais para baixo. Quanto mais para baixo? Teve até essa pergunta no meu Instagram, ou seja, qual a expectativa para esse mês de outubro? Indo para os próximos 3 meses, teve até um post lá, um story lá que eu coloquei, que eu iria responder dentro dessa análise especial. Então tá aqui o perfil no Instagram, @dvinvest. Se você tiver com o seu celular aí, é só abrir ele aí no Instagram e colocar lá para seguir o perfil @dvinvest. Dá uma olhada nos stories, dá uma olhada também no feed. Muita informação interessante lá dentro desse perfil @dvinvest. Então aqui, nesse processo de queda foram 3 meses caindo. Nesse processo de subida aqui foram 4 meses. Então levou aqui basicamente 41%. Se a gente fala até a máxima, chegou a bater ali na faixa dos 44%, 45%. E aqui agora está no processo de correção, até esse momento uma queda de 10%. Chegou a bater uma queda aqui na faixa de 11%. 2 meses.
vindo para baixo. 3 e aqui 4, ou seja, tecnicamente a gente poderia, em termos de simetria de tempo, a gente poderia ter mais um mês aqui, não necessariamente de queda, mas ele gerar uma mínima inferior a esse mês, ter algo para baixo, seria o caminho mais provável, na minha opinião. O caminho mais provável, ter algo para baixo da mínima do mês passado, significa dizer oscilar para baixo de 93.408 e podendo testar suportes mais baixos, mas na sequência podendo, quando eu falo podendo, aqui é algo que pode realmente acontecer, baseado no que eu já falei do gráfico anual e quadrimestral, proporcionar um fundo ascendente. É aqui que a gente vai ver uma maior probabilidade de subida do preço, de gerar a superação da máxima do candle anterior, da barra anterior no gráfico quadrimestral. Fechamento ali para cima, um retorno para cima da média móvel de 13 períodos, um gráfico mensal. Pode até oscilar abaixo aqui e depois voltar para cima e fechar o mês acima, em mês de outubro em alta. Pode isso acontecer, proporcionando a chance de gerar o quê? Um fundo ascendente. Ou pode ainda fechar aqui abaixo e só no mês de novembro gerar um sinal de fundo no gráfico mensal e na sequência superação da máxima, confirmando ainda mais a chance de subida. Então são os pontos que a gente tem que ficar de olho, porque se isso acontecer, é o melhor cenário possível, na minha opinião, de se colocar ainda mais ações na carteira de prazo maior. Porque cria-se uma expectativa de engatar um movimento para cima com base em todas as estatísticas que eu comentei aqui nessa análise até agora. Mas nesse momento o viés é de baixa. E falando em viés de baixa, Dalton, vai até onde esse movimento de queda? Saber onde ele vai parar de cair e começar a subir, isso é algo impossível. Ninguém sabe, mas a gente pode ter alguns pontos, desde a questão do tempo, desde a questão de pontos importantes de suporte, que é para a gente ficar atento e tomar ações mais objetivas. No gráfico mensal, o ponto mais relevante de suporte, olhando esse movimento de subida, sabendo que o mercado está dentro de uma tendência indefinida, colocando o Fibonacci em cima desse movimento de subida, o ponto mais relevante de suporte está nos 86 mil pontos, que é aqui, ó, essa região, 86 mil pontos. É o patamar mais forte aqui de suporte que coincide com esse topo aqui lá para trás. Então é um duplo suporte nessa região. É um nível importante pelo mensal. Tem algum nível antes disso? Tem. Tem nível antes disso que eu vou comentar principalmente pelo gráfico semanal, que vai ser mais relevante. Mas nesse momento, viés é de baixo e até que prove o contrário, o suporte mais próximo está em 86 mil pontos. Seguindo para o gráfico semanal. Pelo gráfico, antes de falar na realidade do gráfico semanal, eu até coloquei aqui na tela, a estatística do Ibov nos últimos 22 anos. Isso aqui em cima representa o acumulado, somatório dos meses do fechamento dos meses de outubro, de setembro, de agosto, ou seja, como é que foi em outubro, nos últimos 22 anos, somando todos os fechamentos. A gente teve uma boa valorização. Significa dizer, ou seja, basicamente em 22 meses, 17 fechou positivo e em 5 fechou negativo. Então, o mês de outubro costuma ser algo bom. Novembro, 13 positivo, 9 negativo. Dezembro, 15 positivo, 7 negativo. Enfim, de maneira geral, outubro o último trimestre tende a ser o melhor trimestre da Bolsa, historicamente. Isso não significa dizer que sempre vai acontecer isso. Por exemplo, no ano passado, os 3 meses fecharam em alta. Os 3 últimos meses do ano fecharam em boa alta, confirmaram a expectativa positiva do último trimestre. Já aqui para trás, ó, nos últimos anos, teve um mês que fechou em queda, outro aqui fechou em queda, aqui 2 fecharam em queda, só que o de outubro foi muito forte aqui, sobrepondo a queda de novembro e de dezembro. Então, de maneira geral, ficar atento, que pode ser um mês positivo, vai lá embaixo e volta a subir, e a gente vai monitorando isso de perto, vai pegando estatística, vai pegando os dados, vai vendo níveis importantes de preço que podem acontecer esse processo de reversão e vai monitorando esse possível processo de reversão da tendência desde um prazo menor para ir indo para um gráfico de prazo maior. Voltando então aqui para falar a respeito do gráfico semanal, nós temos basicamente, apesar de ser mais fraco, uma tendênciazinha de baixa, que está dentro de um movimento de queda. Aí dentro do que eu acabei de mencionar, de olhar para os prazos menores, qual o sinal mais relevante aqui de subida para o Ibovespa? Na minha opinião, por exemplo, fechou essa semana, a gente está na quinta-feira, vai vir a sexta-feira, fechou essa semana. O sinal mais relevante seria o fechamento de uma semana para cima da máxima dessa atual, que está em 98.313. Seria o sinal de um ponto de retorno de alta, de um fundo aqui no gráfico semanal, de um retorno para cima das médias,
de uma sinalização para se ter um novo movimento de subida. Aqui, para mim, seria muito mais relevante esse sinal de subida. Mas já tem esse sinal aqui, já está claro que ele vai acontecer? Não. Lembra que eu comentei no gráfico mensal que a expectativa maior ainda de ter perda de mínima, que é dos 93.408, ou seja, de oscilar para baixo da mínima dessa semana ainda. Logo, o que quebra mais essa expectativa que eu coloquei aqui, ou seja, essa chance maior de ter algo para baixo? Primeiro ponto que quebra é isso aqui, ó. Se conseguir fazer isso aqui, beleza, já começa a ficar interessante em termos aí de ter uma recuperação por parte do mercado e podendo fazer aqui um candle aqui dentro do candle anterior e na sequência superar a máxima desse candle, enfim, trazer uma expectativa maior para cima pelo gráfico lá mensal. Então, o primeiro passo aqui é isso aqui. Enquanto isso não acontecer, é importante ficar claro que a gente está dentro ainda de um cenário que para subir está fraco e para cair é mais forte. Tendência de baixa aqui no gráfico semanal. E também, só para mencionar aqui do gráfico de 10 dias, no gráfico de 10 dias a gente tem esse movimento aqui. Estou colocando quando 10 dias significa dizer que cada barra dessa aqui tem 10 pregões. Um semanal, 5 pregões, quando não tem feriado. Então aqui nós temos aí o comportamento do preço em cada barrinha dessa aqui de 10 pregões. Está dentro do movimento de queda. Tem 1, 2, 3, 4, 5. E aqui foi 1, 2, 3, 4, 5. Então, em termos de simetria de tempo, está batendo. Tá para fechar essa simetria de tempo. Quem sabe vem aqui e rompe essa máxima aqui. Seria o outro indício mais forte. Romper essa máxima significa dizer romper 100.101 pontos. Não tem sinal ainda para isso. Mas pode acontecer aí em breve. Aqui dentro do Ibovespa. Olhando aqui, ó, quais são os níveis de suporte mais relevantes? Primeiramente, olhando até para o gráfico de 10 dias, 93.900, que na verdade é uma faixa de 93.800, tem um suporte no gráfico diário em cima desse patamar. Mas voltando para o gráfico semanal, vou estar no gráfico de 10 dias só para mencionar aqui o Fibonacci, em cima desse movimento de subida que eu falei ali de 5 candles. 93 mil pontos, ponto de suporte. Primeiro nível de avaliação. Opa, vamos avaliar aqui se aqui começa um sinal de alta. Opa, não passou aqui direto, veio aqui, fechou uma semana para baixo, 93 mil pontos. Aí a gente já começa a olhar mais para os 90 mil pontos, que é basicamente a mínima aqui desse fundo. 90 mil pontos. Se eu jogar no gráfico semanal, vai ficar mais claro o que eu quero dizer. Ó. A mínima desse fundo aqui, 90 mil pontos, em conjunto com o topo ali anterior. Então é um nível importante de preço. E os 93 mil aqui também, se eu traço uma linha horizontal, dá para ver lá que também é um nível importante de preço. Foi lá para trás e pode funcionar também aqui novamente como um nível importante de preço que pode parar de cair e gerar o quê? Um sinal de alta. Mas ele ainda não existe, então fica apontando mais para testar esses níveis de preço. 93, 90 e o último que seria uma correção mais prolongada, que é a correção lá do gráfico mensal, voltar para testar os 86 mil pontos, que seria a retração aqui de 61,8% desse movimento de subida, e no gráfico mensal seria a retração de 38,2% de toda a recuperação do Ibovespa, 38,2%. Então coincide aí, é um outro ponto importante. No gráfico diário, nós temos uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes, Dentro dessa tendência de baixa, está dentro agora do movimento, tentando fazer um movimento de subida. E o que eu posso dizer é o seguinte: se o mercado parou aqui hoje e amanhã superar a máxima, quebrar a sequência de máximas descendentes, é algo legal? É algo legal. Mas não seria isso que eu gostaria de ver. Eu gostaria de ver o quê? Vem aqui, perde essa mínima aqui, faz lá a questão de ter mais uma mínima aqui no gráfico mensal, de ter algo mais para baixo, confirma ali a leitura que eu estou comentando, não que para acertar na leitura, mas na questão de se tiver algo aqui para cima já, superando essa máxima, na minha leitura, vai ficar como a gente está tendo aqui 2 candles, 3 candles tentando subir, já são 2 pregões tentando subir dentro de um de queda, ou seja, não está forte para subir. Isso vai aumentando a chance de quê? De poder ter algo realmente para baixo. E quanto maior o tempo que tentar subir aqui de maneira fraca, vai aumentar a chance de passar dos 93 mil pontos e caminhar para realmente, passar bem para baixo dos 93 mil e buscar os 90 mil pontos. Se vier aqui já perder a mínima, já traz uma chance de respeitar os 93 e voltar a subir. Então isso vai ser algo relevante para os próximos pregões. Nesse momento a gente está tendo alta de 0,3%, mas a tendência continua sendo de baixa. O que anula a tendência de baixa do Ibovespa numa subida aqui do preço? Se voltar para cima desse nível aqui, ó.
anula a tendência de baixa do Ibov. Que nível é esse? 98.313 pontos. Lembra dos 98.313 que eu mencionei no gráfico semanal? Se voltar a fechar uma semana acima desse patamar, então é uma forma que você pode acompanhar no mercado. Como é que fechou essa semana? Fechou acima dos 98.313? O Dalton comentou que aumentou ainda mais a expectativa de poder o mercado se recuperar para cima. Se isso não acontecer, a gente vai continuar dentro ainda de um processo um pouco mais baixista, ou seja, que é a característica da tendência de baixa. Fraqueza para subir e força para cair. Que pode ser uma fraqueza para subir e força para cair. Lembrando dos 93 mil, 90 mil e 86 mil pontos. E a gente ficar de olho nos pontos de recuperação aí do Ibovespa. Mas pensando num prazo maior, a Bolsa ainda está num cenário positivo. Esse momento de queda é interessante para você ficar de olho nesses níveis importantes de preço, nesses sinais relevantes para cima, que podem favorecer justamente você colocar mais ações na carteira de prazo maior. Então é isso. Um grande abraço, espero que você tenha gostado dessa análise especial. Deixe seu like, seu joinha, compartilhe com alguém que você acredita que pode ajudar essa análise. Um grande abraço e até a próxima.